Uma das justificativas de tomar cerveja é justamente conversar com os amigos. Aí você vai pro bar, são vários assuntos, é futebol, é política, é a vida social, é a vida particular, mas e ciência? Falar de ciência na mesa do bar? Pois é, debater sobre os últimos avanços da tecnologia acompanhado ou acompanhada de um chopp gelado pode ser um modo bastante interessante de compartilhar e também de aprender mais ciência. Por isso, está aproximando-se a data de mais um Pint of Science. O evento está na 4ª edição no Brasil, em 85 cidades, e é a 2ª edição em Foz do Iguaçu. Aqui conosco já está um dos organizadores do evento, que é o Ney Nascimento, coordenador regional do Sul e de Foz do Iguaçu, farmacêutico, farmacologista, professor da UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, e que pesquisa efeitos terapêuticos da cannabis e da ayahuasca em doenças neurológicas. Cannabis e ayahuasca são terapêuticos, mas acredito que a cerveja também é um bom remédio. E para compor a nossa bancada também, tem Oswaldo Barbosa Loureda, professor da UNILA, que atua em pesquisa sobre educação tecnológica, tecnologias correlatas ao tema central New Space, segurança e desenvolvimento humano, e vai falar justamente do enigma da matéria escura. Essa é a nossa pauta de agora, falar de cerveja, mas também falar de um assunto sério que é a ciência, não é isso, Paulo? É isso aí, bom dia, sejam bem-vindos. Ney, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube, é um prazer estar aqui divulgando o Pint of Science mais uma vez, agradeço o convite, agradeço o espaço da Rádio Clube aqui para nós. Oswaldo, seja muito bem-vindo. Bom dia, pessoal, bom dia, meus amigos, bom dia aos ouvintes da Rádio Clube, bom dia para todos aí. Ô Ney, você como coordenador do evento aqui na região sul, em Foz do Iguaçu, o Pint of Science em Foz é um evento novo, está na sua 2ª edição, né? Então uma experiência aí que vem se constituindo. Explica melhor para os nossos ouvintes como é que é juntar balcão de bar, mesa de bar com balcão de ciência. Para nós é uma das melhores coisas que podem ter, né? Falar um pouco do que a gente faz, do nosso trabalho, que a gente faz com muito amor, com muito esforço, e com cerveja, com bar também, que é um dos melhores locais do mundo pra gente conversar. Os lugares mais democráticos do Exato, mundo, eu diria. São locais de concentração, de conhecimento, de prazer, de conversa, enfim. Sempre os bares, ao longo da história, são locais de interesse. E o Pint of Science como você bem falou, é um evento de divulgação científica, ou popularização da ciência, que surgiu em Londres em 2012, quando pesquisadores foram para um bar falar com pacientes e familiares de pacientes de Parkinson e Alzheimer. Tentar falar de forma mais fácil ou popular para explicar o que faziam nos laboratórios, como investigavam Parkinson e Alzheimer. Então vem do objetivo já de alguns anos que se vê que a ciência, que a academia, que as universidades precisam sair dos seus muros e divulgar a ciência, prestar contas à sociedade. Seja em qualquer país do mundo, no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, a maior parte da ciência é financiada pelo poder público. Então é um dever dos cientistas da universidade prestar contas, mostrar o que está fazendo e mostrar também quanto é importante. Nós não estamos lá isolados do mundo, pelo contrário. O nosso microfone, nosso celular, nossas ondas de rádio, nossos medicamentos, todos advêm de resultados de muita pesquisa. E a pesquisa é nosso cotidiano. Nós, às vezes, não nos damos conta, mas está presente em tudo. Então, o conceito, o formato, a ideia do Pint of Science é falar de ciência, falar do que se faz nas universidades, nos institutos de pesquisa, o quanto é importante, e prestar conta à sociedade o quanto é importante o investimento e o trabalho de pesquisa e ciência, ainda mais no momento tão crítico que hoje no Brasil estamos vivendo, sobre esse tema. E é uma maratona mundial, né? E como é que é essa organização no mundo todo, mas principalmente aqui no Brasil, quantas cidades estão envolvidas, acontece simultaneamente, é possível acontecer eventos pós a programação oficial, como é que se dá essa preparação toda aí? Exato, Paulo. É um evento mundial, acontece nos dias 20, 21 e 22 de maio, neste ano, na próxima segunda, terça e quarta. E em todos os países do mundo, são hoje 24 países, no Brasil são 85 cidades. O Brasil hoje é o maior Pint of Science do mundo, passou a Espanha tem 62 cidades, o Brasil tem 85. Então vejo que o Brasil, essa combinação de ciência e cerveja já se deu muito bem. Nós somos o país que mais abriga esse evento. Então, ao redor do mundo, em todo o mundo, em todos os 5 continentes, 84 países, teremos Pint of Science na próxima segunda, terça e quarta, falando dos mais diversos temas. São diversos temas, não linkam uma cidade com a outra, ou pode ser que coincida? Quer dizer, cada cidade é a realidade local da cidade. Exato, cada cidade, nós temos a coordenação de Foz do Iguaçu aqui, cada cidade tem autonomia para propor os seus temas. Então os temas podem até convergir em alguns momentos, mas cada cidade tem seus próprios temas.
Oswaldo, você é um dos palestrantes, na verdade você já começa na segunda-feira, no dia 20 de maio, né, já participa da maratona aí inicial, né? Você vai falar sobre os enigmas da astronomia na sua palestra, no seu bate-papo aí, que vai ser lá no Mr. Hope Beer and Burger. Isso. Oswaldo, qual que é o grande enigma da astronomia? Não é o ET Bilu, né? Uma pergunta fácil para você. Não é o ET Bilu, né? Não. Isso aí já tá bem claro já. Mas então, o que a gente pode dizer? Primeiro, que a Terra não é plana. Tá? Só para contextualizar aqui, a Terra é esférica. Mas assim, segunda-feira a gente vai ter uma temática centralizadora que é astronomia, né? E aí a gente vai ter o professor Carlos Coimbra, isso, o professor Coimbra, que vai estar falando justamente sobre os enigmas da matéria escura, né? Que é um tema mais ligado à astrofísica profunda e tudo mais. E eu vou estar falando especificamente dentro da tecnologia de foguetes, tecnologia de naves espaciais. Então, eu vou estar apresentando um pouco mais os aspectos ligados à engenharia das naves, para a exploração espacial, né? Eu sou professor da engenharia física aqui e os meus temas de pesquisa estão relacionados justamente a como viajar para o cosmos, né? Como chegar até outros planetas. Essa vai ser basicamente o tema da palestra aí. A astronomia é não só uma paixão, uma necessidade do homem há muito tempo, né? Inclusive, muitos dos avanços que a gente teve na sociedade foi a partir da observação da astronomia, do entendimento que o homem conseguiu, né, se apropriar em relação a esse tipo de conhecimento, né? Mas agora, nesse estágio que a gente está, vai ser possível fazer turismo para o espaço, Oswaldo? E em que tempo isso pode acontecer? Olha, essa é uma ótima observação. Assim, a astronomia em si ela é uma das ciências mais antigas que existem, né? A gente tem registros aí de 3, 4 mil anos aí de calendários astronômicos, então é até incrível a gente imaginar como é que os maias, como é que os incas, como é que os egípcios, como é que esses povos todos, né, tinham uma noção muito, muito forte de astronomia, e eles usavam a astronomia não só pela beleza e tudo mais, porque é uma ciência muito bonita, mas eles usavam, por exemplo, para criar mapas de colheita, mapas do momento propício para fecundar os campos e tudo mais, para semear os campos, né? Então era super aplicado assim nos povos mais antigos. Mas assim, falando especificamente da engenharia, da gente viajar pelo cosmos, pelos planetas e tudo mais, eu diria para vocês que a gente está vivendo um momento de revolução hoje, né? A gente chama esse movimento de New Space, que basicamente quer dizer, bem resumidamente, quer dizer o seguinte: para a gente chegar até a Lua, os Estados Unidos chegaram na Lua e tudo mais, a missão Apollo, e quem financiou essa missão Apollo foi basicamente o povo americano, o povo norte-americano, né? Botou em torno de 5% do PIB do país. Imaginem 5% do PIB norte-americano. Isso aí dá em torno de 100 bilhões aí, mais ou menos, na época, né? Na década de 60. Então eles injetaram 5% do PIB só em exploração espacial na década de 60. E conseguiram chegar na Lua e várias empresas cresceram, viraram monstros tecnológicos. A gente pode citar aí, por exemplo, a Boeing. A Boeing é uma empresa conhecida, todo mundo conhece, mas é um monstro tecnológico, né? Que vive basicamente de dinheiro público, muito dinheiro público, né? E o movimento New Space prega justamente o contrário. Ele prega, olha, eu não preciso de dinheiro público, eu não preciso. Não é apenas a Boeing e a NASA que podem fazer foguete, nós também podemos fazer. O cara que levanta essa bandeira hoje de uma forma muito magistral é o próprio Elon Musk, que é o mesmo cara que foi dar uma entrevista na rádio um dia desses aí fumando maconha e fez cair 50% das ações daquela empresa de carros elétricos, a Tesla. Ele é o dono, né, da principal acionista da Tesla, da SpaceX, da SolarCity, da empresa Boring Company. O cara tem 5, 6 empresas totalmente inovadoras no mundo hoje. A Gabriela, só para dar uma prioridade para o nosso ouvinte, diz que o Pint of Science é o evento de divulgação científica mais legal de todos os tempos. Então um beijão para Gabriela Willig, que está conosco na live do Face. Aí é o ponto, né?
Quer dizer, todo o trabalho que ele fez de investimento, desenvolvimento, por uma única falha o mercado não perdoa, né? E essa é talvez uma das questões que mais limitam a criatividade, ou limitam a questão da pesquisa, justamente isso, né? Para que eu vou colocar dinheiro nesse louco, né? É justamente o contrário. Talvez quando a gente fala loucura, uma loucura sadia, não é ofendendo, mas eu falo assim, é através dessas pessoas criativas, que em outros tempos eram taxadas de loucos, né? Que hoje nós temos essa revolução toda. Se você pegar aí há 100 anos atrás, quem dizia que hoje você teria uma câmera filmando dentro do estúdio, que você teria um celular que faz tudo. Nos anos 80 você andava com Walkman, você andava com câmera fotográfica, o filme de 12 poses. Hoje está tudo dentro de um celular, que é um mini computador, graças a um cidadão que talvez lá atrás foi taxado de louco na faculdade. Né? Fiz uma forma até meia rápida, mas para dizer justamente isso, né? Que a gente, às vezes, a ciência não é respeitada por esses momentos, né? Excelente observação. Oswaldo, você colocou essa quantidade, esse percentual aí que o povo norte-americano utilizou para ir para o espaço, para conhecer, para pisar na Lua pela primeira vez. Se a gente fosse aplicar isso no Brasil hoje, provavelmente esse orçamento, com permissão aí poética, iria para o espaço, né? Não seria possível, né? Mas eu ia te fazer uma pergunta que é no sentido das coisas locais aqui do Brasil, né? Das coisas nossas, né? A base de Alcântara, como é que ela se posiciona nesse cenário internacional aí de corrida para o espaço, do New Space? Qual que é a importância dela? O que ela pode promover, não só para nós brasileiros, para nossa soberania, para nossa ciência, mas também dentro desse espectro internacional, mundial? Não, eu acho que a gente tem uma enorme fonte de renda nas mãos, né? O mercado de turismo espacial, por exemplo, ele deve aparecer, ele deve já ter um primeiro player ganhando dinheiro com isso efetivamente, né? A partir do ano que vem já deve ter a primeira nave sendo lançada com turistas a bordo, né? A Virgin está fazendo isso. Mas aqui no Brasil a gente tem o Centro de Lançamento de Alcântara, que ele pode servir tanto para lançamento de naves de turismo espacial, quanto naves de foguetes para fazer pesquisa em biomedicina, em fármacos, em pesquisa genética, pesquisa de materiais, ou seja, a gente pode fazer vários lançamentos, inclusive lançamento de satélites daqui de Alcântara, para colocar satélites meteorológicos em órbita, satélites de comunicação, satélites de observação da Terra. Então, hoje o mercado aeroespacial, só para vocês terem ideia, ele movimenta em torno de 370 bilhões de dólares por ano, hoje. Mas o Bank of America, ele acabou de liberar, mês passado, um relatório financeiro, dizendo que o mercado aeroespacial nos próximos 10 anos, ele vai chegar à faixa de 2 a 3 trilhões de dólares por ano. Então, assim, o mercado aeroespacial ele vai ser a nova internet da vez, digamos assim. O espaço ele já foi muito interessante na década de 60, 70, 80, houve muito investimento público, governamental, mas agora, através desse movimento New Space, acredita-se que a gente vai ter uma espécie de uma nova onda de internet, como foi na internet, só que nessa área de foguetes, satélites, naves espaciais e tudo mais. E em Foz a gente tem uma iniciativa, tem uma empresa em Foz que está trabalhando com isso. Com turismo? Só fazer um parênteses aqui, o Ramon Lourenço Fernandes, ou Ramon Fernandes Lourenço, diz que trabalhar com ciência no Brasil já é uma loucura. Voltando à pauta, Paulo. Isso aí. Não, agora já vamos colocar para o Ney aqui fazer uma apresentação geral dos outros temas que vão ser tratados, mas o Oswaldo tocou num assunto importante aqui. Em Foz do Iguaçu tem uma empresa que está investindo no desenvolvimento de satélites. Isso, é verdade. Tem uma startup chamada Acrux que está desenvolvendo pesquisa nessa área e tudo mais. Está tentando achar investidores. É um trabalho inicial, em que estágio que está? É uma empresa que já tem 11 anos no mercado, né? Só que ela veio aqui para a cidade de Foz e está tentando desenvolver tecnologia, tentando conseguir parceiros para fabricar aqui em Foz pequenos satélites, CubeSats. Legal. Olê, a bola está contigo aí. Fala, além dessa mesa que o Oswaldo vai coordenar aí, falando sobre astronomia, o que mais que vai ter na programação? Quais são os outros temas que serão debatidos na Pint of Science deste ano? Sim, Paulo. Nós temos, ao total, são 3 noites, então, com 6 temas, né? E o Pint of Science desse ano Foz traz o tema Desperte a Ciência em Você, né? Então essa é a nossa marca, o nosso tema.
de tentar relembrar como nós éramos crianças. Toda criança tem muita curiosidade, né? Faz experiências em casa, na escola, com a sementinha de feijão, faz com reações químicas básicas. E todos nós somos criativos, essa é a nossa mensagem. E às vezes ao longo da vida, até da escola, a nossa curiosidade vai sendo cortada. A gente vai sendo adestrado a só aprender e responder o que a gente aprende. E a nossa criatividade, o nosso pensamento científico, crítico, vai ser cortado muitas vezes no meio do trabalho, no nosso dia a dia, enfim. Então a nossa ideia do Python é despertar a ciência, começar como trazer aquela imagem de os comos, porquês, como que as coisas funcionam, né? Então nossos temas são dos mais variados possíveis, das exatas, das humanas, das biológicas. Nós vamos ter seis temas, eu posso passar por alguns dias? Por favor. Ótimo. Então na segunda, dia 20, nós vamos ter na Fronteira Gastronômica, lá na Vila, o tema Se os dinossauros estão entre nós. E vai ter a apresentação de Matias Dillich e de Henrique Tavares, ambos pesquisadores do Parque das Aves. No mesmo dia, segunda, no Mr. Hop, vai estar aqui o professor Oswaldo ao meu lado, junto com o professor Carlos Coimbra, da UFPR, de Palotina, falando sobre os enigmas da astronomia. Isso na segunda. Então, na segunda, na Fronteira Gastronômica, Vila, Se os dinossauros estão entre nós, e no Mr. Hop, Enigmas da Astronomia. Na terça-feira, dia 21, vamos ter no Eden Beer, o tema Mulheres na Ciência, com 2 professoras e pesquisadoras da UNILA, falando sobre os desafios de ser mulher e ser cientista, e quanto ser mulher, ser mãe também impacta no dia a dia da formação e no trabalho da cientista e da pesquisadora. Então temos a professora Edna Poçan e a professora Idete Teles, as 2 pesquisadoras professoras da UNILA. No mesmo dia, hoje dia, na terça vai ser só Dia das Mulheres falando, temos no Guns Beer o tema Bebês sob encomenda, projeto seu, com as professoras Lenda Terrencio, doutora em genética, e a professora Daniele Araújo, doutora em antropologia. Então esse tema aqui, Bebês sob encomenda, vai falar um pouco um tema também muito atual. Até teve, não sei se você deve lembrar, acho que foi em 2018, um chinês disse que fez modificações genéticas em 2 bebês gêmeas e alterou geneticamente, as alterou geneticamente e elas estariam insensíveis ou protegidas contra o vírus HIV. Então depois ele foi denunciado, isso foi alterações genéticas ainda não aceitas, sem regulamentação. Então nós vamos trazer tanto o debate sobre a questão técnica, como se pode projetar isso. É possível realmente nós, ou a ciência, projetar um bebê, você, pai e mãe, pensando sem limites éticos nesse momento, limites técnicos. Pedir que seu filho tenha olhos azuis, cabelo loiro, cabelo negro, porte físico magro ou mais obeso, enfim, como é possível planejar isso geneticamente? Podemos ter um ariano? Exato. Então, e depois a professora Daniele Araújo, que é fisioterapeuta, mas também antropóloga, vai questionar isso quanto dos limites éticos disso, essa questão com eugenia, e aí podemos voltar a falar até sobre nazismo, né? A busca por uma raça perfeita, será que isso é uma outra ferramenta para tentar conseguir algo, ou ter um objetivo que as pessoas já tentam em algum momento? Então toda essa questão biológica e questão humana sobre o projeto, ou como se é possível projetar bebês como você bem desejar. E no último dia, na quarta, no dia 22, no 277 Craft Beer, vamos ter o tema As Controvérsias do Revisionismo Histórico, com o professor Fernando Martins, da UniOeste, diretor da UniOeste, e o Felipe Figueiredo, historiador e youtuber do canal Nerdologia. O Felipe Figueiredo é formado em História pela USP, tem um canal bastante famoso na internet sobre divulgação científica, Nerdologia, com outros pesquisadores, e ele vai estar então no dia 22, no 277. E no final, no mesmo dia, mas no Hell's Dog Bar, o tema Sexo, Drogas e Rock and Roll, para fechar com chave de ouro, a professora Flávia Trente, médica e infectologista, professora da UNILA aqui, e o pesquisador José Morgens Moura, da Univasf, Federal do Vale de São Francisco de Petrolina. Legal. Nessa palestra vai se falar um pouco de o lado bom da AIDS, embora a AIDS que surgiu nos anos 80 foi devastadora, mas ela trouxe muitas consequências boas lá da biossegurança. Hoje nós nos protegemos e temos muita pesquisa e nos protegemos de outras doenças graças aos problemas que a AIDS nos trouxe. Isso a professora Flávia vai falar. E o professor José Morgens, que vem de Petrolina, vai falar sobre a relação sexo e drogas e quanto isso impacta no dia a dia das pessoas, na antropologia, no comportamento humano, e como também se tem esse estigma com relação os conceitos morais implicam tanto o nosso comportamento em relação a sexo
e drogas. Então essa é a nossa programação de segunda, terça e quarta. Contém o patrocínio, deixar bem claro, do patrocínio do Parque das Aves pela segunda vez, da Cataratas S.A., nossos patrocinadores Masters, que dão todo o apoio para esse evento, toda a estrutura é bancada por eles, e também apoio da Equalize, som e imagem, que está dando todo o apoio em termos de operação do dia do evento. Legal. Ô Ney, quem pode participar? É um evento aberto? A população paga alguma coisa para ter acesso a esses debates, a participar? Como é que é o funcionamento no dia? Há uma interação? Por exemplo, o público conversa com os palestrantes? Conta pra gente sobre isso. O evento é todo gratuito, Paulo. Esqueci de mencionar que eu sou professor da Unila. É uma organização da Unila. A Unila organiza, mas todo o aporte financeiro é privado. É um trabalho de extensão da Unila? É um projeto de extensão da Unila, da qual eu coordeno. E temos voluntários, tanto professores, servidores, alunos da Unila, além de outros profissionais de outras empresas aqui de Foz do Iguaçu. Então, o trabalho todo por voluntários, né? Organizado pela Unila, projeto de extensão, mas apenas com dinheiro privado. E o evento todo gratuito. Então, você chega no bar, não tem reserva, não tem entrada, você chega no bar, pede sua cerveja e você acompanha o evento. Acompanha e pode interagir. Exato. Todos os bares têm promoções de chopp, de cerveja também, ok? Preços bem acessíveis. E as falas serão bastante interativas, com em torno de 25 minutos a 30 minutos por cada pessoa. E depois podemos ter 1, 2, 3 horas. Depois com cerveja, com bar, não tem limite para interação. A rodada de assuntos vai longe. Exato, mas normalmente as falas são mais curtas que a rodada de assuntos ou de perguntas. Então é um espaço bem democrático, bem descontraído e com muita interação. A gente quer também falar de ciência, mas a gente quer também ouvir de ciência, ouvir perguntas e responder a todo o nosso público de Foz do Iguaçu. Legal. O Oswaldo, você falava desse novo momento aí do desenvolvimento tecnológico com vistas ao espaço. Nos anos 60, ele foi muito impulsionado pela Guerra Fria, né? Essa competição na época, Estados Unidos, a antiga Rússia, né? Quem chegava primeiro, então essa foi a base um pouco de toda essa, né, foi o contexto dessa corrida para o espaço. Hoje parece que ela tem um viés mais mercadológico. Sim. Será que esse processo todo vai ser democrático em algum momento? Ou seja, vai atender aos interesses da população, da sociedade de um modo geral? Ou seja, aquelas pessoas que são desprovidas de mais recursos ou de dinheiro para comprar uma passagem para ir visitar a Lua, esses avanços chegarão nessa população em algum momento? Como que você vê essa realidade hoje? Olha, a tua análise está perfeita. A década de 60 foi muito medo, eles conseguiram a NASA conseguiu 5% do PIB dos Estados Unidos por causa de medo, basicamente, né? Eles tinham medo dos vermelhos jogarem bombas nos Estados Unidos, então a NASA teve praticamente um cheque em branco do governo norte-americano e falou, gasta o que você quiser, mas bota o homem na Lua. Tinha motivações políticas, econômicas, militares e tudo mais. Mas assim, hoje, nos últimos anos, a gente tem debatido muito a possibilidade da tecnologia espacial unir a humanidade. Muitos cientistas, como eu e muitos colegas, a gente tem uma visão de que o planeta Terra ele vai passar a ter cada vez menos fronteiras, né? Que o ser humano vai trabalhar em conjunto, que o ser humano vai se unir graças o espaço vai servir para unir a humanidade, sabe? Quando você começa a olhar a Terra de longe, você vê aquela pequena esfera, tá? Azul e com as nuvens e tudo, e você vê como é uma coisa delicada, como o planeta Terra é uma nave espacial, bastante delicada, bastante frágil, e a partir do momento que você percebe que se você explodir um motor nuclear ali na nossa atmosfera, acabou a humanidade. É simples assim a questão. Então isso faz com que as pessoas comecem a olhar a tecnologia espacial, não a tecnologia espacial, perdão, comecem a olhar a humanidade, o planeta Terra, como algo muito mais único do que as centenas de países que temos hoje. Então a tecnologia espacial tem esse viés. O problema alguns líderes extremistas no mundo hoje estão começando a levar a tecnologia espacial para um outro lado. Por exemplo, Donald Trump recentemente criou lá a Space Force, que é uma força militar para fazer atividades espaciais. A China está criando armas para destruir satélites. Os indianos recentemente explodiram um satélite em órbita com um míssil deles, e isso, inclusive, gerou detritos que poderiam ter explodido a Estação Espacial Internacional. Então, hoje a gente está caminhando, infelizmente, a gente está caminhando para um cenário um pouco mais belicista. Agora, assim, essa questão de trazer essa tecnologia para o povo é uma coisa que
que está havendo muitas discussões éticas no sentido de que um satélite hoje de telecomunicações ele vai servir para quem? Para as pessoas que estão ali na cidade, principalmente. Fala-se muito, a internet vai salvar as pessoas, mas a realidade a gente tem em torno de 1 bilhão de pessoas hoje que não tem acesso à água limpa. A gente tem em torno de 2 bilhões de pessoas no planeta hoje que não tem acesso a uma privada. Hoje a gente tem milhões de pessoas que morrem por falta do mínimo de nutrientes. Então, por exemplo, eu sou pesquisador da área de New Space, mas eu também pesquiso tecnologias ligadas a como criar filtros de água mais eficientes, mais baratos. Na UNILA a gente criou um grupo chamado Engenheiros Sem Fronteira, que justamente o nosso foco ali não é fazer foguete, o nosso foco ali é criar cisternas partindo de barro local, criar filtros, criar soluções que ajudem as pessoas. Então, existe esse viés aí que está em pesquisa também. Dificilmente as pessoas da África, os pobres e tudo mais vão poder ir para a Lua nas próximas décadas. Mas assim, quem tiver $200 mil no bolso nos próximos 3, 4 anos vão efetivamente poder fazer uma viagem à Lua, com certeza. Mas qual é a porcentagem do planeta que tem 200, 300 mil dólares no bolso para fazer uma viagem desse tipo, né? Não, obviamente, não desclassificando a tecnologia espacial ou a importância que isso tem. Só fazer uma pontinha em relação ao Pint. É interessante notar o seguinte, galera. Esse evento está sendo feito todo financiado com dinheiro privado porque hoje a UNILA ela mal tem dinheiro para pagar o nosso aluguel. A gente está numa situação de corte lá terrível. A gente não sabe nem se vai conseguir pagar aluguel. Então, assim, dinheiro de apoio para pesquisa e tudo mais, infelizmente, hoje, a gente praticamente não tem mais dinheiro para fazer pesquisa na UNILA hoje. Essa é a nossa realidade. E um outro ponto interessante é que o professor Ney comentou da professora Edna. A professora Edna é uma professora de engenharia civil da UNILA, que é a engenharia civil é uma das áreas mais machistas que tem na engenharia, se a gente para analisar. Normalmente o pessoal é bem machista. E a professora Edna é um excelente exemplo de profissional de alta qualificação dentro da engenharia civil. Então ela vai estar falando justamente sobre empoderamento feminino e tudo mais. Então é bacana. Legal. Gente, agradecemos bastante a vocês dois, Ney, Oswaldo e toda a organização aí do evento. E quem não tem $200 mil para ir ao espaço, vá ao Pint of Science, né, mocinho? Não precisa tudo isso, né? Um vintão já faz a festa, toma um chopp e conversa, troca uma ideia com o professor, já fica sabendo que a Terra não é plana e que a Terra não é uma rosquinha também, né? Que agora a última onda agora é falar que a Terra é uma rosquinha, né? Até um amigo meu disse, se você esticar um fio de Salvador, você chega ao Chuí porque a Terra é plana. Eu falei assim, agora corta a bebida dele e vamos tomar uma água que o negócio tá feio. Marco Zero, onde tudo começa.